Paz do Senhor a todos. Que Deus venha trazer mais hoje um pouquinho do seu toque sutil em nossos corações. Que Cristo Jesus desça sobre todos nós as bênçãos maravilhosas do Pai, do nosso Pai, do nosso Criador. Amigos, irmãos, dando continuidade àquela palavra lá, né? Aquela palavra do vídeo passado, o nerd espiritual. Pois é, alguns me escreveram e perguntaram: poxa, mas como é esse nerd espiritual? E eu acho que ficou bem explicado lá pelo seguinte: porque o nerd espiritual é aquele que crê naquilo que há a explicação. Ou seja, resumindo um pouquinho do que foi dito, ele vai a uma igreja, ele se senta lá geralmente nos bancos, nos últimos bancos, ou às vezes nos primeiros lá, e ali ele fica observando, vendo o que o pastor está falando, ou o que o presbítero está falando, se aquilo tem uma conotação de verdade, se aquilo vem trazer para ele. Daí ele vem trazer para ele, né, continuando, alguma explicação plausível, né, tangível, ou algo que ele possa se agarrar e dizer: não, isto é verdade. Como não acontece dessa forma dentro do Evangelho, ou para quem é evangélico, né, acontece de uma outra forma, nós cremos num Deus, cremos na salvação de Jesus, cremos na crucificação de Jesus, que aquela crucificação foi para nos salvar, e nós temos ainda, né, aquele negócio de crer, acreditar sem ver. Que é uma coisa mais bonita que isso? Você crê num Deus em que você não tem nenhum aparato que diga que aquilo ou que aquele negócio lá, não, Deus é uma cadeira, como fizeram lá o pessoal lá do Êxodo lá, que saíram do Egito e tal, né? Vamos construir um bezerro, né? Porque quando Deus passou o seu anjo, pediram para que a gente colocasse o sangue do bezerro nas portas. Então deve ser um bezerro. Está entendendo aonde eu estou chegando? Aonde eu quero chegar? Pois é. O nerd espiritual, ele quer acreditar, mas ele não consegue. Um exemplo, vou contar uma história para vocês. Há um tempo atrás, né, havia um congresso numa cidade, São Paulo, e já contei isso aqui. Dois pastores estavam hospedados num hotel e eles dividiam o mesmo quarto. Enquanto um estava tomando banho, o outro estava vendo televisão e tal, né? Como não eram de lá, estavam vendo as notícias, e de repente ouviu um barulho e ele saiu e foi olhar, né? Ou melhor, ele abriu a janela e foi olhar esse barulho, o que estava acontecendo na rua, e todo mundo cantando, era uma procissão, né? Cantando, e esse pastor, ele começou: oh, glória, aleluia, e começou a falar em línguas, e começou a glorificar. E o que estava tomando banho já havia desligado o chuveiro quando ele ouviu. Ele falou: poxa, mas o que está acontecendo lá? Pegou, se enrolou, se enxugou, se enrolou na toalha e foi e viu que ele estava olhando a janela, ele estava dando glórias e aleluias, e glórias e aleluias. Aí ele falou: poxa, mas esse meu amigo, esse pastor, ele deve estar maluco, porque eu estou vendo daqui que é uma procissão e ele está falando, dando glórias, falando em línguas.
tem alguma coisa errada. E ele perguntou, pastor, o que está acontecendo? Por que está dando glória? Não está vendo que é uma procissão ali e tal? Ele falou, justamente por isso, meu amigo, eu estou dando glórias, estou falando em línguas, mas por um único motivo, que lá naquela procissão eles estão carregando um moço de uma determinada santa, que foi encontrada em tal lugar, fora do Brasil, e está tendo essa procissão, e eu estou glorificando, porque eu acredito num Deus que é maravilhoso, eu acredito que Jesus é maravilhoso, e eu acredito que Jesus faz milagres, e nós somos muitos seguidores, nós cremos em Jesus sem nunca termos visto um pedacinho de sua unha, isso há mais de 2000 anos, e nós acreditamos, evangelizamos e levamos o Evangelho sem precisar ver nada de Deus ou de Jesus. Oh, glória, aleluia, os dois começaram a glorificar. Então, amigos, não estou julgando, vejam bem, eu estou falando que muitas vezes você precisa, o nerd espiritual, ele precisa. Os amigos me desculpem, mas como o vídeo não é editado, é um vídeo direto, e o telefone tocou, eu tenho que atender, mas vamos voltar lá, né? Então, muitos hoje precisam desse campo de visão, ou seja, ele precisa ver algo para ele acreditar que Deus existe, mas ele crê de uma forma diferente, ou seja, ele acredita, ele crê que exista, mas ele não tem ainda no seu coração fé o suficiente para que isso demonstre, né, em oração, em um ato de fé, mas ele crê. O ato de fé para o nerd espiritual é o quê? É uma doação, como eles dizem, é rezar, né? Então é pegar certos trechos da Bíblia e falar a esmo, né? Muitas vezes o nerd espiritual ele está dentro dos terreiros de Umbanda, dos terreiros de Candomblé, das casas espíritas, né, kardecistas, ou das casas espíritas não kardecistas, porque para quem não sabe, o espiritismo kardecista, ele digamos assim, ele se rompeu em vários apêndices, ou seja, ele criou vários apêndices, né? Então não ficou uma ideologia única. Entre eles houve uma certa divergência, aqui no Brasil mesmo, em Santos, há muitos anos atrás, foi criado o racionalismo cristão, que é um tipo de espiritismo, dizem eles mais evoluídos. Em São Paulo existe a chamada, até na década de 80, por aí, saiu uma matéria numa revista famosa que tinha com o Centro das Flores, né? Que era o Centro Espírita Ramos Nogueira, né? Que é uma mistura de... Aí já é um pouco diferente. Se a Umbanda é uma mistura de catolicismo com espiritismo, esse Centro Ramos Nogueira já é diferente. Ele era uma mistura, uma mistura de umbandismo, né? Da seita umbandista, né? Dos preceitos umbandísticos com, se é assim que eu posso chamar, né? Com o espiritismo. Trabalham com uma linha de caboclos, caiçaras e tal, isso e aquilo, né? Para curas, e enfim, é uma emaranhada de coisas que ninguém se entende. Então, voltando, né,
O nerd, muitas vezes ele está ali, ele crê em Deus, ele acredita em Deus, mas ele acredita de uma forma diferente. Qual é essa forma diferente que ele crê? Ele crê que a salvação dele depende das reencarnações que ele terá, né? Esse é o nerd espiritual, né? Graças a Deus, ele é muito sábio. Dentro das igrejas, quem é batizado e crê e é salvo, né? Não existe mais essa coisa de nerd espiritual. Ele crê ou ele não crê. Se ele não crê, ele não está dentro da igreja. E é como eu disse no vídeo passado, acreditar em Deus dessa forma, crer que Deus pode mover, né, uma série de coisas, né, em prol dos filhos, ou seja, eu preciso e Deus move e prepara e aquela coisa vem. E eu acredito nisso, isso meio para que pessoas que têm meio que um parafuso a menos. Ou seja, ele não precisa de muita coisa para acreditar em Deus, ele basta ele olhar a palavra, né? E ter em mente que este é o cajado, este é o caminho, né? Por onde ele deve trilhar, porque ali já diz assim, né? Para você que está vendo e ainda não crê, Jesus disse e deixou bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, meu amigo, se ele é o caminho, se ele é a verdade, ele é o único caminho, é a única verdade, e só se chega a Deus através dele. Se sair do caminho dele, esquece. É a mesma coisa de você, todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos levam a Roma, mas não são todos os caminhos que levam a Deus. É um pouco diferente. Então, hoje, eu digo assim, essa coisa de nerd espiritual, né, tentando incutir uma coisa na cabeça de outras pessoas, que a salvação pode ser dessa forma, porque você não precisa se sacrificar tanto. Meu amigo, Jesus fez um sacrifício maior, que foi dar a sua vida para nos salvar, e ele deu de livre e espontânea vontade, mesmo sabendo de tudo o que iria acontecer, do suplício que ele iria passar, mas ele foi ao nosso encontro. Ele venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele venceu a demônios, ele se entregou, foi crucificado, foi cravejado numa cruz. Seu sangue escorreu e do sangue dele lavou todos os nossos pecados. Porque é que eu hoje vou acreditar que existe outro tipo de salvação. Acreditei nisso durante 34 anos e digo para você, 34 anos de minha vida que eu perdi, porque poderia estar de uma forma talvez diferente, mas, como diz, para todo tempo, Deus tem o seu tempo. Então, é aquilo, o meu tempo chegou, o meu tempo de falar para vocês sobre o Evangelho, sobre evangelismo, de dar as boas novas a vocês, é hoje. Então não foi. Esse tempo que eu passei só serviu de aprimoramento para que hoje eu pudesse estar aqui na frente de vocês,
dando um pouquinho dessa palavra, um pouquinho dessa experiência para vocês. Olha, amigos, eu tenho aqui hoje, né, que eu tirei, foi lá em primeiro livro de Reis, né, que eu sempre falo para vocês, capítulo 11, versículos 33, que diz assim: por que me deixaram e se encurvaram a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. Então, meus amigos, hoje eu digo assim, para quem não entendeu, eu volto a repetir. Veja bem, Astarote, você se encurvou a Astarote, você se curvou a deuses sidônios, você se encurvou a Milcom, deus de Amon, deus dos filhos de Amon. Então, o que eu falo hoje, por que muitas vezes nós procuramos o sortista, o quiromancista, o tarólogo, para dizer o que vai acontecer? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito fácil enganar uma pessoa. Eu posso pegar lá uma meia dúzia de pedrinhas da rua, desse seixo mesmo, jogar em cima da mesa e falar: olha, sua data de nascimento é qual? Ah, você é tal. Ah, então você é regida pelo santo tal. Olha, na tua vida pode acontecer isso e aquilo. Um pouquinho de conhecimento. Não precisa ser formado em psicologia, mas um pouquinho de conhecimento em psicologia, um pouquinho de conhecimento em ciências ocultas, que é assim que eles chamam, né? Ler um livro lá que tenha bastante coisa de magia e tal, isso e aquilo, acaba gravando. Ele joga na tua cabeça que você está sendo perseguido por um espírito, que você tem, se é mulher que está com problema no lado romântico, no lado da vida, né? Nesse lado romântico, que procuram muitas vezes quem, né? É uma verdade máxima isso, né? Muitas vezes a mulher procura um tarólogo porque está com problema no casamento, ou porque está com problema com o namorado, ou porque está com problema de que não engravida, ou certos tipos de problemas assim mais de ordem mais íntima, né? E isso é fácil de ver. Se dependendo dos casos que a pessoa vai procurar, dependendo da maneira que ela se veste, é a maneira que vai ser jogadas essas tais pedrinhas. Eu digo porque quando eu jogava búzio, muitas vezes eu media pelo o grau de dificuldade da pessoa que ela estava passando, da forma que ela se vestia, da forma que ela chegava até mim, que ali era dado. E é uma coisa, Satanás faz com que você acerte, os demônios fazem com que você toque direto na ferida daquela pessoa, e aquela pessoa passa a se desmanchar, muitas vezes em lágrimas, confirmando aquilo que você falou. Então é assim, digamos, ilusório. Não existe esse tipo de coisa, porque eles mesmos falam. O futuro a Deus pertence. Bom, se o futuro a Deus pertence, por que você procura um espírita que não sabe do amanhã, ele não sabe do agora, ou melhor, ele sabe do que está nesse exato momento. A partir disso ele já não sabe mais nada. 5 minutos depois ele já não sabe o que vai acontecer. Quem dirá um dia, 2 dias, 1 ano após. Mas ele acerta o passado. Mas é fácil acertar isso. Como eu falei, basta ter um pouquinho de conhecimento de psicologia ou ser um pouquinho mais apurado
na sagacidade, na esperteza, que ele consegue decifrar um pouquinho do seu passado. Então não existe esse negócio de mas eu fui lá